O cenário atual está apontando para a volta de Cristo? Realmente Jesus está voltando? Olá, olá, amados irmãos, eu sou Roberto Ornelas e hoje nós vamos tratar desse assunto. Vem comigo! Eu não quero ser prepotente, nem muito menos leviano nesse quesito de falar da volta de Cristo ou datar a volta de Cristo. Longe de mim isso. Eu só quero te mostrar algumas evidências que nos fazem estar alerta quanto à volta do Senhor. Quero começar lendo com você Mateus 24, no capítulo 7. Mateus 24, no capítulo 7, que diz assim: Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares. Vamos tirar algumas conclusões aqui. Fome, terremoto, pestes e guerra. Já deu para perceber alguma semelhança com a atual situação a qual nós estamos vivendo. Bem, isso são um cenário atual. O que Jesus está falando isso, que ele vai chamar de princípio de dores. Exatamente, princípio de dores. Quando pensamos no princípio de dores, podemos lembrar e falarmos das dores do parto, né? Que começa de uma maneira gradual e ela vai aumentando a cada momento que chega a hora do parto, até que quando chega a dor é bem mais intensa do que aquela dor inicial. Então esse é o cenário atual, esse cenário atual de fome, terremoto, pestes e guerra. Mas em Daniel, em Mateus, no mesmo Mateus, ainda em Mateus, nós vamos ver Jesus apontando para as revelações de Daniel. No capítulo 14, no capítulo 24, versículo 14 e 15. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Daniel, Mateus 24, 14 e 15, que diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Ele vai ser pregado e depois virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação e a desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Aqui Jesus, que antes falou que haveria um princípio de dores, agora ele já está falando que vai haver um tempo em que muitas agentes, para testemunho de muitas agentes, e virá um período de abominação. Aí ele vai mencionar o profeta Daniel. Agora pega a sua Bíblia aí, se você quiser me acompanhar, ou não quiser só me escutar, e venha para Daniel 9, 27. Daniel 9, 27. Que vai dizer assim: Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará o fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Aqui o profeta Daniel está mencionando que haverá uma semana. Essa uma semana, nós conhecemos como semana profética, não está relacionada a 7 dias, mas ela está relacionada à semana profética, ou semana de anos. Então não serão 7 dias, serão 7 anos. Eu não quero entrar nesse momento, nessas detalhes, mas a profecia de Daniel está relacionada a 70 semanas, onde 69 semanas já foram cumpridas, restando apenas uma semana da qual Daniel está mencionando aqui nesse momento. E Jesus nos fala para nós observarmos isso, para nós lermos a esse respeito. E quando chegamos nesse ponto, entendemos que falta uma semana a ser cumprida. E o que vai dar esse marco desse início dessa semana? Justamente a volta de Cristo. A volta de Cristo é que vai dar um reinício a essas semanas que nesse momento estão paralisadas, tá? Então, nós vemos a princípio Jesus falando sobre fome, terremoto, pestes, guerras. Em algumas versões ainda vai falar
guerras, nações contra nações. Mas esse não é o fim. Mas atente-se para o livro de Daniel, para o que profetizou Daniel. E quando nós olhamos para Daniel, Daniel está mencionando que vai começar a última semana. E quando começar a última semana, nós veremos algo diferente. Então nós veremos algumas coisas diferentes, além dessa fome, terremoto, pestes e guerras. Essa última semana de Daniel, que ela vai se cumprir, é nada mais nada menos que o início, a grande tribulação. O início não, a grande tribulação. Mas para dar início a essa grande tribulação, há uma necessidade da volta de Cristo. A Bíblia fala, narra, e nós acreditamos numa visão pré-tribulacionista. Se você quiser entender melhor sobre pré-tribulacionista e pós-tribulacionista, ainda tem também o mesotribulacionista, que vai falar acerca da volta de Cristo, não no início da grande tribulação. Eu tenho um outro vídeo e você vai poder ver em um outro momento. Mas nesse momento eu quero falar da minha visão, do que eu acredito que vai acontecer, que é o pré-tribulacionista. Ou seja, Jesus vem e começa o período da grande tribulação. E o que a Bíblia vai narrar sobre isso? Vai narrar que Jesus vem buscar a sua igreja, nós, em um abrir e piscar de olhos, nós subiremos com ele para a glória, os mortos ressuscitarão e nós, juntamente com os mortos salvos, subiremos para uma reunião com ele nas nuvens, tá? Ele não vai pisar na terra. Aí, a partir desse momento, haverá o sumiço de muita gente, os salvos, as pessoas que se mantiveram fiel, que não estiveram fiel ao Senhor, que não se corromperam, elas subirão para a glória. Então haverá o sumiço de muita gente na terra. Então esse caos, ele vai ser o cenário, o momento exato para a atuação do anticristo no cenário mundial, porque vai consumir pessoas do mundo todo, tá? Então a Bíblia ela nos deixa algumas menções do que vai acontecer nesse período de pré-tribulação, né? Ou melhor, nesse período de grande tribulação. Uma das coisas que eu quero compartilhar com você está em Tessalonicenses, no capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Olha o que a Bíblia vai dizer. Ninguém, de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Olha o que a Bíblia vai falar. No início eu te mostrei Jesus falando que nós teríamos fome, terremoto, pestes e guerra. Tá? Aqui nós vemos em Daniel, ele apontando para Daniel, e agora eu estou mostrando para você o que Paulo está falando da igreja de Tessalônica, que no final, nesse período, viria a apostasia. E a apostasia iria se manifestar o filho da perdição. Quem é esse filho da perdição? É a própria besta, o anticristo, que ele vai se instaurar nesse momento após a sumida das pessoas que se mantiveram fiel. Eles sumiram. Vai entrar um caos enorme no mundo, em questão mundial, e esse que a Bíblia vai chamar aqui de filho da perdição vai se levantar para quê? Para tentar fazer um acordo de paz, um tratado de paz. Esse é o anticristo, o filho da perdição. No versículo 4, Paulo prossegue. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui a Bíblia vai dizer que ele vai se levantar e que ele vai se assentar no trono de Deus, não é isso? No santuário de Deus, sentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ou seja, esse ditador, ele vai se dizer o próprio Deus, o Deus, a pessoa que vai solucionar todos os problemas do mundo. Tá? Observe, irmãos, esse cenário de caos, ele vai chegar ao auge quando a igreja sumir. Quando os que se mantiveram fiéis a Cristo sumir com Cristo. As pessoas ficarão sem respostas. E nesse cenário, o anticristo ele vai se instaurar e vai se dizer ser Deus.
e vai se sentar no trono de Deus. O que é esse trono? O que é esse trono de Deus? Quando você fala trono de Deus, nós temos que voltar ao passado e recordarmos sobre o templo de Salomão. O segundo templo foi destruído na época da invasão dos babilônicos, depois ele foi destruído novamente, reconstruído, e depois destruído novamente já pelos romanos, e ele foi completamente destruído. E hoje, onde era o local, onde foi construído esses dois templos que foram destruídos, nós temos sempre que olhar para Israel. Esse local onde hoje existe uma mesquita árabe. E me chamou muita atenção exatamente porque Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, ele tentou, no início de janeiro, estar intermediando um acordo de paz entre muçulmanos e judeus. Os árabes e os judeus nunca se deram, estão em pé de guerra a todos os momentos. E os judeus, eles estão preparados, na verdade eles sempre estiveram preparados para a construção desse terceiro templo, o templo em Jerusalém. Só que eles não podem construir esse templo porque lá existe uma mesquita muçulmana, uma mesquita árabe. Então há necessidade de um acordo de paz ou uma guerra, um cenário para que possa ser construído esse terceiro templo, aonde o anticristo vai se assentar e vai se dizer ser Deus. Está aqui em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, no capítulo 4. Mas para que ele venha se assentar lá, de alguma maneira, judeus precisam ou em guerra vencer os árabes, os muçulmanos, ou em um cenário de paz, de acordo. Paz essa, acordo essa, que aos olhos hoje é impossível. Mas Donald Trump estava tentando reconciliar um acordo entre eles. Sempre quando ouvimos sobre isso, ficamos muito atentos contra isso. E anteriormente, em 2019, final de 2019, esse mesmo Donald Trump transferiu a sua embaixada americana para o centro de Jerusalém. A embaixada de Israel, a embaixada dos Estados Unidos, ele transferiu para Jerusalém. Isso já também nos chama a atenção, porque ele está reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel. Isso deixou os árabes com os nervos à flor da pele, mas é uma realidade. E tudo isso tem que nos chamar bastante atenção. Lembrando que, para que esse ditador, o anticristo, ele possa se instaurar, há uma necessidade de um caos mundial. Eu recebi muitas ligações, muitos WhatsApp, de pessoas perguntando, mas o coronavírus é o sinal da volta de Cristo? Amados, não podemos afirmar isso, mas é intrigante. Observe que outras pestes, elas atingiram a sociedade, o mundo, ao decorrer dos séculos passados. No século XIV para o século XV, nós tivemos lá a peste negra, 50, 70, acho que alguns chegam a falar até 200 milhões de pessoas infectadas. Depois nós tivemos no século XIX a gripe espanhola, que também milhões de pessoas foram infectadas, inclusive no Brasil. Agora, século XXI, essa pandemia, eram outras menores, né, como H1N1 e tudo mais, mas agora no século XXI vem essa pandemia do coronavírus. O que me chama muita atenção apesar da baixa letalidade, ou seja, o coronavírus ele não mata todos que pegam, mas a abrangência mundial, ele mexeu com todas os países do mundo. O News estava procurando aqui um site aqui, falando sobre 5.385.000 pessoas infectadas, essa matéria do dia 25 de maio. E pessoas infectadas em todo o mundo. Você vê que os 7 continentes foram realmente amassados, né, atribulados por esse coronavírus. E isso é um cenário para a implantação do anticristo. O ministro do Reino Unido, o Gordon Brown, ele já se posicionou favorável a um governo único para que fosse organizado ou combatido
o coronavírus, né, a Covid-19, segundo ele, alguns países têm negligenciado alguns tipos de ações. Então era necessário um governo único que fosse instaurado durante esse período do controle da pandemia para que pudesse tratar o coronavírus de uma maneira mais eficaz. Amados, isso é um cenário evidente para a instauração do anticristo. Esse é um cenário muito evidente montado para a volta de Cristo. Por quê? Porque todos esses acontecimentos estão na Bíblia como alguns dos acontecimentos que irão ocorrer no período da grande tribulação. Mas para que chegue a grande tribulação, é necessário que Jesus volte. E Jesus está voltando. Então nós devemos estar muito atentos quanto a isso. Não quero assustar nem amedrontar ninguém. Eu quero só te deixar atento que os sinais estão de fato apontando para a volta de Cristo. Então a igreja tem que estar preparada. Ouvi uns anos atrás, não muitos anos, de repente há 20 anos atrás, se pregava muito sobre a volta de Cristo, se falava muito da volta de Cristo. Mas eu acho que muitos falsos profetas se levantaram, botando data, dizendo que Jesus estava voltando, que Jesus voltaria. Foi profetizado no virada do ano, no ano 2000, Jesus vai voltar, o fim do mundo vai ser na data tal. Que as pessoas passaram, parece que a não acreditar mais, ou a duvidar que ele de fato voltaria, ou até mesmo acredita que ele vai voltar, mas está muito longe, porque já falaram que Jesus iria voltar tantas vezes e Jesus não voltou. Eu não quero cometer o mesmo erro de falar que Jesus vai voltar esse ano, ano que vem, ou daqui a 2 anos, 3 anos, mas eu quero te mostrar que esse cenário aí está montado. Todo esse cenário já está montado para a volta do anticristo. Para a instauração do anticristo e para a volta de Cristo. Então que venhamos ficar atentos para isso. Lembrando que se tem uma coisa que é de fato crucial, que não tem, é indiscutível, é que Jesus vai voltar. Não sabemos a data, não sabemos o dia. Não sei se todos esses sinais estão nos mostrando que Jesus vai voltar ainda há pouco tempo, a esse ano, ano que vem. Não temos essa certeza, mas temos a certeza que ele vai voltar. Um dia ele vai voltar. E nós, Igreja do Senhor, devemos que estar preparados para quando esse dia chegar, que nós possamos subir com ele. Então, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever nesse canal. Tá bom, meus amados? Um grande abraço a todos e fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.